Salve, salve galera! Estamos de volta em mais um Curiosidade da História e hoje iremos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Eu sou Daniel Dudani e esse é o canal Planet Point! Bom, acredito que você já deve ter ouvido falar das 8 maravilhas do mundo, onde inclusive o nosso Cristo Redentor se faz presente nessa lista, né? Beleza, mas hoje iremos ficar por dentro das 7 maravilhas do mundo antigo, ou seja, lá nos primórdios da história desse mundão. Trata-se de uma lista feita pelos gregos, onde eles relacionavam os monumentos mais extraordinários e intrigantes já construídos pelo homem. Sendo assim, vamos à primeira dessa lista, que é a estátua de Zeus em Olímpia, uma enorme estátua entre 13 e 15 metros, construída em homenagem a Zeus, o rei dos deuses gregos, no século V a.C. Essa estátua foi toda produzida a partir de marfim, ébano e ouro, e seus olhos brilhavam, já que eram elaborados com pedras preciosas. A estátua de Zeus tinha em sua mão direita a estatueta da Nike, uma deusa considerada a deusa da vitória, e na mão esquerda uma esfera com uma águia debruçada. E foi construída por um escultor chamado Fedias. Com o tempo, a estátua foi destruída porque cada um queria ela num lugar. Ela foi levada primeiro a Roma, depois a Constantinopla e não resistiu à ação de um terremoto por volta de 1462. Segunda maravilha do mundo antigo era o Templo de Ártemis, construído em Éfaso, que hoje em dia é a Turquia. Isso foi em 550 a.C., em homenagem à deusa protetora dos animais selvagens. O templo tinha 90 metros de altura e 45 de largura. Era o maior templo do mundo antigo. Tinha 127 colunas com 20 metros cada uma. Nele havia diversas obras de artes, era toda trabalhada em ouro, prata e mármore, e foi destruída em 356 a.C. por Erastrato. E foi reconstruído logo depois por Alexandre o Grande. Só que também não houve jeito porque a ação dos terremotos foi intensa na região e acabou destruindo aí o templo, aquela maravilha do mundo antigo, o Templo de Ártemis. A terceira dessa lista é o Farol de Alexandria, que foi construído no ano de 280 a.C. Esse monumento foi feito totalmente em mármore. Tinha 100 metros de altura e localizava-se próximo ao porto de Alexandria, na ilha de Faros, e por isso o nome de farol, né? O farol era dividido em 3 etapas, onde no ponto mais alto foram colocados espelhos para levar a luminosidade por até 70 quilômetros para que navegantes pudessem se localizar. Mas esse enorme monumento foi destruído também pela ação de terremotos por volta do ano de 1480. Quarta maravilha do mundo antigo era os Jardins Suspensos da Babilônia. Foi construído pelo rei Nabucodonosor em 605 a.C., em homenagem à sua esposa, a rainha Amites. Localizava-se na Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, ou seja, no sul do Iraque. Era um enorme conjunto de fontes de águas cristalinas, árvores e plantas das mais diversas espécies, estátuas, spa, piscinas, escada toda em mármores, entre outras coisas. Tinha de 25 a 50 metros de altura. Bom, apesar de terem achado poucos indícios sobre esse jardim suspenso da Babilônia, acreditam-se que era a mais linda entre as outras maravilhas do mundo. Até o ditador Saddam Hussein tentou reconstruir, mas só que não deu tempo, né, de finalizar aí o jardim suspenso da Babilônia. E hoje, infelizmente, a área é controlada pelo Estado Islâmico. A quinta maravilha dessa lista é o mausoléu de Halicarnasso. Apesar de quase não ser falado ou citado na história, teve sim o seu lugar entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Construído pela rainha Artemísia na Turquia por volta de 350 a.C. Essa rainha, né, que casou com seu próprio irmão, chamava-se Mausolo. Daí então o nome de mausoléu. E quando seu irmão veio a falecer, a rainha Artemísia mandou construir esse mausoléu para guardar os restos mortais do seu marido. Bom, a estrutura era composta por 36 colunas trabalhadas em mármore e tinha 45 metros de altura, numa área de 1.200 metros quadrados.
Cada parte desse monumento, ou seja, cada lado, foi elaborado por um arquiteto diferente. Mas como as outras maravilhas, ela também foi destruída pela ação de terremotos. Mas ainda há no local, até hoje, os restos do que um dia foi o mausoléu de Halicarnasso. A sexta maravilha do mundo antigo era o Colosso de Rhodes, que localizava na entrada do porto da ilha grega de Rhodes, e feita em homenagem ao deus grego chamado Hélios. Construída em 280 a.C., tinha 30 metros de altura e foi feita com 70 toneladas de bronze. Essa estátua carregava em uma de suas mãos uma tocha. Presente hoje em dia em várias obras literárias, filmes e seriados, o Colosso de Rhodes realmente era uma obra magnífica, mas assim como as outras, também foi destruída pela ação de terremotos naquela área. A sétima e última maravilha do mundo antigo, e a única ainda de pé em um ótimo estado de conservação, diga-se de passagem, mesmo com todas as ações do tempo, a pirâmide de Quéops é tudo o que sobrou ainda de pé entre as 7 maravilhas do mundo antigo. E é também a mais antiga de todas, está datada em mais de 5.000 anos de idade. Construída no platô de Gizé, tem a companhia de mais 2 pirâmides, a de Quéfren e a Miquerinos. A pirâmide de Quéops é a maior entre as outras duas e tem 147 metros de altura, e só conseguiram medi-la 4.000 anos depois, com a construção da Torre Eiffel. Foi construída pelos faraós do Egito Antigo, mas há quem diga que não, porque são obras magníficas, pesadas e perfeitas, e por isso muitos acham que esses povos antigos receberam a ajuda de extraterrestres. Então, pessoal, essas são as 7 maravilhas do mundo antigo e que eu resolvi trazer hoje no Curiosidades da História. Mas e aí, o que vocês acharam dessas obras grandiosas que fizeram e fazem parte da história desse mundo? Bom, por hoje é só. Semana que vem tem muito mais Curiosidades da História. Você que gostou, vai logo se inscrevendo aí no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão, deixe também o seu comentário logo abaixo do vídeo, curta, deixe o like de vocês, porque é bem legal saber que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Compartilhe com os amigos, siga o nosso canal nas redes sociais, será um prazer ter vocês no nosso círculo de amizade. Valeu, até a próxima semana, fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos, beijo no coração e tamo junto!